Um dos profetas do Antigo Testamento afirma que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. E por isso muitos cristãos acabam fazendo o que a Bíblia não abre espaço. Muitos chegam a se perguntar se é pecado ou não fazer tatuagem. Veja alguns pastores para esclarecer sobre o assunto. Para iniciar, vamos ouvir o que falou o pastor Hernandes Dias Lopes. Mais recentemente, as tatuagens são inspiradas por modelos de jogadores de futebol, de astros de cinema, de artistas de televisão. São os chamados ícones, onde, sobretudo, a juventude gosta de seguir, gosta de imitar. O que está por trás disto? O que move as pessoas a isto? Se você perceber, não é certamente uma cultura cristã que está por trás das tatuagens. Li certa feita uma frase interessante pichada num muro. E a frase é contundente, diz assim: não piche o templo do Espírito Santo. Bom, Deus não tatuou a nossa pele. Por que tatuá-la? Por que marcá-la? Eu não sei se você já viu uma pessoa de 80 anos, já com a pele enrugada, tatuada. Não fica legal. É uma onda da juventude, é uma moda que as pessoas, dentro dos valores da sociedade famosas, estão adotando. Porém, nós precisamos entender que, primeiro, o nosso corpo não nos pertence. Segundo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Terceiro, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, embora não tenha um versículo específico da Bíblia tratando deste assunto, temos princípios. E se eu posso lhe dar um conselho pastoral, não faça tatuagem. Talvez amanhã você se arrependa. E eu tenho certeza que na velhice não vai ficar bonito. Então, fica como Deus fez você. Sua pele limpa, bonita, conforme Deus a criou. O segundo a pregar sobre a questão da tatuagem foi o pastor Cláudio Duarte. Acompanhe. Aí eu leio de novo, aí eu entendo menos do que eu tinha entendido na vez antiga. E aí eu leio de novo, aí eu desculpo que eu não entendi nada. Você quer ver? Lê o Apocalipse. Esse dia um garoto falou comigo: pastor, vou fazer uma tatuagem. Falei: vai fazer? Oh, legal. Porque Jesus tinha uma. Falei: Jesus tinha uma tatuagem? Falei: gente, eu tô lendo a Bíblia não. Está lá em Apocalipse. E na coxa dele está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí eu falei: é por isso que você quer fazer? Ele falou: é. Eu falei: mas vamos descrever tudo para ficar bonito. Não põe só não, põe assim: olho de fogo, cabelo branco, uma espada saindo da boca. Por que você não põe tudo logo, o acessório completo? Aí ele falou: não dá para conversar com o senhor não, pastor. O senhor é muito esquisito. Eu não tenho nada contra tatuagem não, ok? Só acho que a idade vai chegando e fica feio. Quando você é novinho, esse dia eu vi uma senhora com uma flor. Tinha sido uma flor em algum momento da vida dela. Tinha sido uma flor. É que jogaram soda cáustica na flor, no pé da flor. Aí eu trouxe. Gente, nunca se teve tanto interesse em ouvir a respeito de Deus. E quem é que vai fazer isso? Sou eu e você. Se estiver gostando do nosso conteúdo de hoje, deixe o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Continuando. Vamos acompanhar o terceiro a responder sobre o assunto, o reverendo Augustus Nicodemos. Tem uma passagem do Antigo Testamento em que é dito ao judeu que ele não deveria fazer marca sobre o rosto.
Mas a referência ali é as tatuagens religiosas que os pagãos faziam nos seus cultos a falsos deuses e que identificavam o pagão como adorador de determinado deus. Ou seja, o adorador de Baal, ele tinha uma marca, uma tatuagem que o identificava como adorador de Baal. Então, na verdade, o mandamento, a ordem para o israelita de não fazer marca, era uma proibição do tipo assim, de natureza religiosa, não é? Não coloque sobre você nenhum símbolo dos deuses estrangeiros. O que seria a mesma coisa de dizer, não adore imagem desses deuses, não se curve diante das imagens desses deuses. Uma tatuagem pode ser de muitas coisas, pode ser uma borboleta, pode ser o nome de Deus, o nome de Jesus, pode ser um animalzinho bonito, um símbolo que a pessoa acha engraçado. Então, não tendo conotação de paganismo, não nos marcando como adorador de outro Deus ou não nos identificando com uma prática pagã, eu não vejo dificuldade com a tatuagem. Agora, há outras considerações a serem feitas. Em alguns ambientes, há pessoas que se incomodam e discordam completamente da tatuagem. Então, o jovem cristão, ou qualquer pessoa que é cristã, que está pensando em fazer uma tatuagem, deveria levar em consideração isso aí, né? Que a tatuagem não representa absolutamente nada, mas para algumas pessoas é ofensivo. Então, por amor a estas pessoas, talvez ele deveria se abster, para não causar escândalo. E também perguntaria a motivação, não é? Por que a pessoa quer fazer tatuagem? Que motivo? A que razão ele quer marcar o seu corpo com aquele símbolo? Porque às vezes as motivações são erradas, elas não são verdadeiras e elas acabam tornando uma coisa que é lícita numa coisa que acaba sendo uma afronta a Deus ou ao seu Espírito Santo. Então, em tese, o cristão pode se tatuar, respeitado a liberdade do próximo, respeitado o conteúdo da tatuagem, que não tenha qualquer conotação ou relacionamento com prática pagã. O quarto que respondeu a essa pergunta foi o pastor Rodrigo Silva. Na verdade, quando a Bíblia fala lá, não levarás a navalha no seu corpo e tudo mais, tinha uma questão ritualística com a tatuagem, que se fosse naquela época também eu falaria, não faça, né? Quando eu era criança, eu lembro que a tatuagem era proscrita por muitas religiões sérias, porque, vocês devem lembrar disso, quem tatuava era presidiário, e tinha toda uma questão, você não pode tatuar se você for pro exército, você não podia ter tatuagem, se você fosse para as forças armadas, para a polícia, tinha uma série de coisas, né? Então a pessoa que era tatuada é porque tinha sido presa, ficava no troço até... Hoje, a tatuagem virou uma moda. Você tá tatuado, tem mais gente tatuada aqui. Então, se eu falar agora assim, os tatuados vão pro inferno, mesmo na igreja adventista... Pô, e vamos dizer que assim, que eu me tatuei e depois eu me converti. Lascou, você entendeu? E outra, eu tenho muita gente na igreja hoje que se tornou adventista e tinha se tatuado antes. Você tá entendendo? Então, assim, ainda nas igrejas, a tatuagem, as igrejas mais conservadoras, eu diria, a tatuagem ainda é vista uma coisa assim, não é recomendável. Eu, particularmente, hoje, eu não me tatuaria. Aí minha mãe fala, vai se tatuar? Eu falei, mãe, caramba, tem tanta homenagem aí, tipo, tem gente que... Hoje, tatuagem se tornou uma forma de homenagear. Eu conheço homenagear a ex-namorada, tem umas fotos... Tem bastante. Triste aí, né? Mas assim, eu não me tatuaria hoje, você tá entendendo? Se alguém falar assim, deve tatuar, eu falo assim, olha, talvez seria melhor não, porque lembra aquele negócio que eu falei do carne sacrificada a ídolo, né? Vai causar escândalo, muita gente não vai aceitar e tudo, mas por outro lado, ao mesmo tempo que eu coloco esse conceito, eu repito, não é porque você tá tatuado não, porque eu penso assim, já falei isso em outras situações. Eu de maneira nenhuma posso julgar o caráter de uma pessoa pela tatuagem. Lógico, se você tiver com a suástica aqui, é outra história. Mas ele tatuou sua mãe, o boneco do joguinho. Eu tô tentando descobrir quem que é ali. Esse aqui é do joguinho, pô. Esse aqui é o Mr. Karate que tá ali, velho. O quinto a falar sobre o assunto da tatuagem foi o pastor Paulo Júnior. Veja isso. Esse tem sido um tema muito frequente entre os cristãos. E a verdade é que cada dia que passa, mais e mais cristãos têm se tatuado. Mas a pergunta que deve ser feita, Deus se agrada disso? Isso está de acordo com a sua vontade? Isso produz algum resultado positivo para o reino de Deus? Isso tributa a Deus alguma glória? Bom, em razão de não termos textos específicos sobre a tatuagem, muitas pessoas veem nisso a liberdade para se tatuarem. A única referência mais próxima disso que nós temos está no Antigo Testamento, em Levítico 19, verso 28, que diz: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marcas nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse texto é uma proibição para o povo de Israel de fazer marcas no seu corpo, porque esse tipo de prática estava ligado a rituais de adoração pagã. Entretanto, eu não acredito que esse texto esteja limitado só ao contexto do Antigo Testamento
e ao contexto de Israel, como muitos pastores e teólogos advogam, dizendo que desde que a marca feita no corpo ou a tatuagem não tem alguma ligação com adoração, não aponte para algum deus, alguma forma de adoração pagã, não há problema em se marcar ou em se tatuar. Nós fomos feitos à imagem de Deus, de modo que degradar o corpo, desfigurar, marcar o corpo, desonra a imagem de Deus em nós. O corpo tem muita relevância e muita importância no contexto do reino de Deus. Na filosofia grega da época do apóstolo Paulo, havia um dualismo onde se dizia que a matéria é má e só o espírito, só a alma é boa. De modo que não importava o que você fazia com o corpo, simplesmente só a preservação da sua alma. O apóstolo Paulo, nos seus ensinos, vem mostrar que o corpo tem muita importância no contexto cristão. Ele chama ele de santuário do Espírito Santo e que nós temos que preservá-lo. Agradecemos a sua audiência e por ter chegado até aqui. Ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos e irmãs em Cristo, deixando seu like, comentando sobre o conteúdo de hoje, se inscrevendo e compartilhando. Assim você estará ajudando ao nosso canal. Fique na paz e até a próxima. Um forte abraço.